Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Amanhã, finalmente é dia de Vasco, meu amigo. Depois de um longo tempo aí, essa pausa praticamente inútil para essa data FIFA, a gente apreensivo esperando o Vasco voltar a jogar. Finalmente amanhã vamos ter esse jogo decisivo, extremamente importante para a temporada do Vasco na Copa do Brasil contra o Botafogo. Vamos trazer aqui informações de onde você vai poder assistir esse jogo também. Novidades no time do Vasco, volta de jogadores lesionados que estão confirmados aí pelo Departamento Médico do Vasco. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se você não está inscrito. Muito fácil, só clicar no inscreva-se. Como eu sempre falo nos vídeos, muita gente assiste diariamente nossos vídeos, mas não estão inscritas no canal. Se inscreve aí, dá uma conferida se você está inscrito, para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. A gente está querendo chegar a 225 mil inscritos, falta muito pouco mesmo. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos lá, se também puder hypar o nosso vídeo. Vou agradecer demais para o YouTube também recomendar nossos vídeos para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Bom, pessoal, o Vasco que se prepara para o jogo tão importante amanhã contra o Botafogo, partida que será às 9h30 da noite. O jogo terá muitas transmissões de várias emissoras, né? Só na Globo o jogo será transmitido na Rede Globo, em TV aberta, no GE.TV, no YouTube, em streaming, né, que também passa no Globoplay, e também no Sport TV e Premier Clubes. Todos esses meios da Globo irão transmitir essa partida de amanhã lá contra o Botafogo, e também terá transmissão pela Amazon Prime Video, para aqueles que tiverem a assinatura lá do Prime Video, né? Amanhã, 9h30 da noite, esse jogo muito importante terá essas transmissões, e o Vasco tem um retrospecto não tão favorável assim quando enfrenta o Botafogo jogando lá no Newton Santos. O desempenho do Vasco ao todo, jogando no Newton Santos, não somente contra o Botafogo, são 70 jogos, 26 vitórias, 17 empates, 27 derrotas e um aproveitamento de apenas 45% quando joga nesse campo. O desempenho contra o Botafogo ainda é mais frágil ainda, né? 29 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 41%, levantamento que foi feito aí pelo Globoesporte.com. Mas para que serve isso? Para absolutamente nada, né? Porque amanhã a gente espera que o Vasco amasse o Botafogo, vença o Botafogo, nem que seja por 1-0, 1-0 amanhã goleada, que o Vasco se classifique para a próxima fase da Copa do Brasil e que esqueça esses números, né, cara? Isso aí não entra em campo. O que entra em campo amanhã é um Vasco focado, um Vasco treinado, porque a gente espera que essa pausa para a data FIFA faça com que o Vasco volte melhor e não pior, né? Como é de prática dos trabalhos do Fernando Diniz. Isso não é só no Vasco. Por onde ele passou, pausa para a data FIFA, todos os times do Fernando Diniz voltaram jogando um futebol inferior antes da pausa, né? Esperamos que amanhã isso seja quebrado, que essa maldição acabe e que o Vasco consiga vencer o Botafogo e que a pausa para a data FIFA tenha sido importante para o Fernando Diniz encaixar os reforços, trabalhar melhor esses jogadores contratados e também melhorar o time com aqueles que já ficaram no elenco vascaíno, que já estavam no nosso elenco. E também vamos ter novidades importantes quanto a retornos de jogadores que estavam lesionados. Paulo Henrique e Tietê estão 100% confirmados no jogo de amanhã. Essas são as informações atualizadas que temos do canal Atenção Vascaínos, que esses dois jogadores vão para a partida amanhã, certamente serão titulares no time do Vasco. Também temos aí as novidades dos reforços, né, cara? O torcedor vive a expectativa da estreia de um reforço, né, que ainda não estreou com a camisa do Vasco, que é o Robert Renan. Ele é o possível entrar em campo. Também tem um Carlos Cuesta, que não estreou, mas ele não pode entrar em campo amanhã. Como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, o jogador não está inscrito nessa fase da Copa do Brasil e só vai poder atuar com a camisa do Vasco no final de semana contra o Ceará. Mas para esse jogo de amanhã, temos aí as possibilidades do Robert Renan, quem sabe, entrar em campo e fazer a sua estreia, e também os outros jogadores que já fizeram suas estreias, como Matheus França e também Andrés Gomes, jogadores esses que o torcedor tem uma grande expectativa que eles possam ajudar o Vasco de alguma forma no jogo de amanhã. Com certeza, a gente espera que essa data FIFA tenha servido para o Vasco trabalhar bem esses atletas, principalmente o Matheus França, que estava visivelmente nítido, sem ritmo de jogo, no jogo contra o Sport, que foi a estreia dele. Ele tentou ainda fazer um gol, mas não teve tanta perna assim para conseguir acompanhar o restante do time do Vasco, né? É nítido, você assiste o jogo ali de novo, você vê que ele estava trotando dentro de campo, ele não estava conseguindo acompanhar a intensidade daquele jogo naquele momento.
um jogador que vinha de lesão, ele mesmo confirmou isso na entrevista coletiva, porém é um atleta de muita capacidade, é um jogador muito promissor e esperamos que ele deslanche, enfim, com a camisa do Vasco e que viva o melhor momento da sua carreira jogando no nosso clube. E para isso vamos precisar, claro, do trabalho da preparação do Vasco, a preparação física e também aí do próprio Fernando Diniz para melhorar esse jogador, né? E, claro, o Robert Renan surge aí como expectativa, já que a zaga do Vasco vinha falhando todos os jogos aí e esperamos que esse atleta, quem sabe, ganhe alguma oportunidade. Eu acredito que hoje ele não será titular. Eu acho que o Lucas Freitas e o Hugo Moura serão mantidos como aí os zagueiros do Vasco. Bom, e possivelmente o time do Vasco entrará em campo amanhã contra o Botafogo, deverá ser Léo Jardim, a lateral direita ali com o Paulo Henrique. Vale ressaltar que o Pumita Rodrigues também volta aí da seleção que estava jogando a data FIFA com a seleção do Uruguai, deverá ficar à disposição do Fernando Diniz. O Paulo Henrique, 100%, deverá ser o lateral titular no jogo de amanhã. A zaga possivelmente com o Hugo Moura e também ali o Lucas Freitas. A lateral esquerda com o Lucas Piton. O meio campo tem a dúvida, né? Se o Tietê realmente tiver 100%, será ele jogando ao lado do Barros. Caso o Tietê não atue amanhã como titular, possivelmente o Matheus Cocão será o escolhido para jogar ali como meio-campista, como primeiro volante, já que o Jair teve a lesão, o Thiago Mendes está lesionado, não se recuperou, aparentemente nem sequer vai ficar no banco de reservas amanhã, e também o Vasco tem o Hugo Moura da posição, mas está jogando como zagueiro, né? A menos que o Diniz queira fazer alguma alteração na zaga, utilizando Lucas Oliveira ou Maurício Lemos ali jogando ao lado do Lucas Freitas, já que o Robert Renan é um zagueiro canhoto. Eu acho pouco provável que o Diniz irá jogar com 2 zagueiros canhotos no jogo de amanhã contra o Botafogo, mas caso alguma coisa aconteça com o Tietê, possivelmente o Cocão será o titular, mas aparentemente Tietê e Cauã Barros formarão a dupla de volantes com o Coutinho mais à frente na armação. Esse é o meio campo do Vasco. O ataque possivelmente ali com o Nuno Moreira, Rayan e Verratti. Esse é o provável Vasco que vai encarar amanhã o Botafogo. Só vitória interessa para o Vasco. Como eu já falei aqui algumas vezes nos vídeos, como todo mundo sabe, o Vasco precisa vencer pelo placar mínimo, 1-0 que seja, o Vasco estará classificado à próxima fase da Copa do Brasil, às semifinais. Se empatar, o Vasco irá para os pênaltis. Essa seria uma outra possibilidade. Se empatar 0-0, 10-10, 5-5, vai para os pênaltis, não tem mais aquele gol qualificado na Copa do Brasil. E claro, se perder, o Vasco estará eliminado da competição. Infelizmente, dará adeus nessas quartas de finais. Mas eu acredito que o Vasco tem condições sim de se classificar. O Botafogo, quando joga em casa, é um time forte, mas é clássico, né? A gente espera que o Vasco consiga neutralizar bem o Botafogo, que essa pausa para essa data FIFA tenha servido aí para o Diniz melhorar o time do Vasco drasticamente para que o Vasco volte jogando bem. E na minha opinião, amanhã vai ter lei do ex, meu amigo. Amanhã tem gol do Tietê, 1-0 Vasco. Gol do Tietê, o Tietê vai beijar a Cruz de Malta na frente da torcida do Botafogo lá. O Vascão vai classificar e rumo às semifinais para enfrentar a Bahia ou o Fluminense. Que um desses aí será o adversário do Vasco na próxima fase, caso a gente se classifique. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para o jogo de amanhã. Bom, pessoal, tivemos uma novidade envolvendo o garoto Rayan, jogador aí que vem sendo bem cobiçado no mercado. Teve até especulação do Al Hilal, torcedores lá do clube saudita, fazendo campanha para que o clube contratasse o jogador. Porém, o atleta vive também um outro dilema. Além da possibilidade de deixar o Vasco, ele também estava cotado para jogar o Mundial Sub-20, que acontecerá ainda nesse mês de setembro. Porém, segundo as informações trazidas com exclusividade do canal Atenção Vascaínos, que entrevistou o diretor das categorias de base da seleção brasileira, o ex-lateral esquerdo Branco, ele revelou que aconteceram conversas, sim, entre Vasco e CBF para uma possível convocação do jogador. Porém, o dirigente disse que é muito difícil o Vasco liberar o atleta para a competição, que será realizada no Chile nesse final de setembro. Os treinadores Diniz e Ramon Menezes chegaram a conversar para uma liberação do atleta, porém o jogador vem se destacando bastante e é titular absoluto do time do Vasco. E é praticamente quase zero a chance do Vasco liberar o Rayan para esse Mundial, né? Com certeza o Vasco não tem que liberar o Rayan, um jogador importante, não é Mundial da categoria principal, é o Mundial Sub-20, cara. Com certeza o Rayan não precisa jogar essa competição para se valorizar, ele já é um jogador valorizado, é uma das maiores joias do futebol mundial. E esperamos que ele continue jogando bem com a camisa do Vasco. O Diniz potencializou bastante esse atleta, ele ficou consolidado como ponta direita, ele não joga mais como centroavante, não faz outras funções, ele hoje no Vasco é ponta direita e no Vasco é uma posição bem escassa.
Esperamos aí que ele continue jogando em alto nível, que nos próximos jogos ele decida jogos também para o Vasco, como ele já vinha fazendo, né? Comentem o que você acha dessa não convocação do Ryan para o Mundial Sub-20, o Vasco praticamente vetando essa possibilidade. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço. É nóis.